Enquanto isso, no DCM, Joyce Hasselmann chama Zambelli de desprovida de inteligência e verme rastejante. Olha só, detonou a Zamba. A ex-deputada federal Joyce Hasselmann gravou um vídeo para debochar de Carla Zambelli, que terá o seu mandato cassado pelo Supremo Tribunal Federal, TSE, na verdade. A jornalista foi além e criticou a parlamentar por não ter respondido ao ex-presidente Jair Bolsonaro à altura, depois de ontem, quando ele a culpou pela derrota nas eleições de outubro de 2022. Os Reinaldos são bons de comunicação. O Reinaldo do 247, né, Sara? Beijo, querida. Toma vergonha na cara, mulher. Para de se comportar como esse verme rastejante. Há quanto tempo o Bolsonaro já disse que não quer você perto e você continua ali insistindo? Não se vende a sua dignidade, isso serve para todas nós mulheres. Olha, Joyce, feminista. Nunca permita que alguém tire a sua dignidade e muito menos que você entregue a sua dignidade desse jeito, aconselhou ela. Joyce continuou detonando. Hasselmann continuou detonando. Como essa criatura que fica rastejando como um verme em volta daquela turma toda, mas que, na verdade, é uma cobra pronta para morder e picar a qualquer momento. Nunca dobrem a espinha dessa forma para mostrar os fundilhos, como essa mulher desprovida de inteligência faz. Isso é uma vergonha para toda e qualquer mulher. Vamos ver o vídeo aqui, que ela detona mesmo. Vamos lá. Eu sei que muita gente está esperando eu dizer, Carlinha, toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Polícia Federal que já vai bater na casa de Carla Zambelli, porque ela foi condenada pelo Supremo, já tem maioria, a 5 anos, pouco mais de 5 anos de prisão, pelo crime que cometeu às vésperas da eleição, quando pegou uma arma de maneira ilegal e saiu correndo atrás de uma pessoa, né, quase deu um tiro numa pessoa nos Jardins. Ponto. Isso está decidido. O Cássio Nunes Marques pediu vista do processo, mas isso não muda nada, só dá a ela mais tempo para continuar recebendo os salários e os penduricários da Câmara. Noves fora. O que mais me chamou a atenção não foi nem isso, porque era tão claro, né, quanto o céu e as estrelas de que, de fato, Carla Zambelli, bandida que é, seria condenada. Mas o que me chamou muito a atenção hoje foi a declaração de Bolsonaro, que publicamente repetiu o que já tinha dito em Brasília para os seus assessores mais próximos, para os deputados, para os ministros, né, que foram ministros dele, que Carla Zambelli foi a responsável pela derrota na eleição, a derrota que ele teve na eleição para Lula. Sem dúvida nenhuma, Carla Zambelli contribuiu para a derrota do Jair Bolsonaro. O quanto, aí a gente não tem como saber. Se ele ganharia a eleição sem ela... A Sara é maravilhosa, né? Discordo, Joyce. Eles se merecem e baixe o preço do seu protocolo de emagrecimento. Maravilhosa, Sara. Vamos lá. A lambança que ela fez, a gente não tem como saber, mas que sim, ele perdeu muitos votos por conta da bolsonarista estúpida. Sim, ele perdeu. E aí, ela foi tentar responder, né, essa fala do Bolsonaro e disse: o duro mesmo não é ser julgada pelos inimigos, mas pelos amigos, os mais próximos, que eu sempre defendi e continuarei defendendo. Toma vergonha nessa cara, mulher. Para de se comportar como esse verme rastejante. Há quanto tempo o Bolsonaro já disse que não quer você perto e você continua ali insistindo? Gente, não se vende a dignidade, não se dá a sua dignidade, não se vende, não se deixe passar por cima da sua dignidade. Isso serve para todas nós, mulheres de esquerda, direita, de centro, seja o que for. Nunca permita que alguém tire a sua dignidade, muito menos que você simplesmente dê a sua dignidade assim, desse jeito, como essa criatura que fica rastejando como um verme em volta daquela turma toda, mas que na verdade é uma cobra peçonhenta pronta, né, para morder, para picar a qualquer minuto. Nunca, atenção mulheres, nunca dobrem a espinha dessa forma para mostrar os fundilhos, como essa mulher que é desprovida de inteligência fez. Isso é uma vergonha para toda e qualquer mulher. É isso aí, gente. Joyce Hasselmann. E vamos começar bem o dia também mostrando, claro, ele, o craque da vez de ontem, em seu voto sobre as questões preliminares de forma espetacular. Vamos ver juntos.
Ferreira Lima concordavam com a necessidade de ações que gerassem uma grande instabilidade e permitissem uma medida excepcional pelo presidente da República. Uma medida excepcional que impedisse a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Palavras do colaborador. Em determinado momento dessa reunião, o general Braga Neto solicitou que o colaborador se retirasse, pois os três iriam começar a discutir planos operacionais para ações que pudessem gerar o caos e a instabilidade política. Bom dia, Guilherme. E o general Braga Neto entendeu que, pela proximidade com o então presidente da República, não seria bom que o colaborador permanecesse na reunião. 2 dias após essa reunião, o coronel Oliveira entrou em contato com o colaborador solicitando dinheiro para realizar as operações que havia discutido com o general Braga Neto e o coronel Ferreira Lima na reunião do dia 12 de novembro de 2022. O colaborador procurou o general Braga Neto, informando dessa solicitação, e recebeu como resposta do general Braga Neto a indicação de que procurasse o PL, Partido Liberal, para obter o dinheiro necessário para a operação. Nesse mesmo dia, o colaborador recebeu por parte do coronel Oliveira um arquivo Copa 2022, que detalhava a logística da operação. O colaborador afirma que não se recorda da senha desse arquivo, que abriu somente uma vez, razão pela qual deixou de fornecê-la à Polícia Federal. Porém, o colaborador se recorda que imprimiu o documento para entregar a um dirigente do PL, provavelmente tesoureiro ou ordenador de despesa. E nesse arquivo impresso pelo colaborador, constava valores para deslocamento aéreo, locomoção terrestre, alimentação e provavelmente, mas não se recorda com certeza, gastos com celulares. O dirigente do PL disse ao colaborador que não poderia utilizar dinheiro do partido para esse tipo de operação. Na sequência do seu depoimento, para suprir as omissões apontadas pela Polícia Federal e manter a vigência da colaboração premiada, disse o colaborador, para suprir exatamente a omissão. O colaborador retifica o seu depoimento anterior à Polícia Federal, onde afirmou que a reunião do dia 12 de novembro de 2020, na casa do general Braga Neto, tinha sido somente para que o coronel Oliveira tirasse uma foto com o referido general, e que a mensagem do dia 8 de novembro, onde o colaborador pediu para o coronel de Oliveira fazer um esboço, refere-se à questão que ambos os generais lhe apresentaram pessoalmente, sobre a indignação com a situação do país e a necessidade de ações concretas. Alguns dias após, o coronel de Oliveira esteve em reunião com o colaborador e o general Braga Neto, no Palácio do Planalto ou da Alvorada, onde o general Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. O dinheiro foi entregue numa sacola de vinho. O general Braga Neto afirmou à época que o dinheiro havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio. O que houve, então, foi, por parte do colaborador, foi a retificação para suprir uma omissão. Eu insisto novamente, até sob pena de ser cansativo, que essa retificação também é um meio de obtenção de prova. É que, a partir das demais provas colhidas, deve formar um juízo de probabilidade nesse momento e um juízo imune de qualquer dúvida razoável se a denúncia for recebida. A íntegra dos vídeos, imediatamente no momento da denúncia, eu tornei público. Na verdade, a íntegra dos vídeos eu tornei público no próprio dia para evitar, nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news para tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais
ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente, para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso, e demonstra a inexistência de qualquer coação ou irregularidade na audiência regularmente realizada para confirmar a manutenção do acordo premial, devidamente acompanhado pelo Procurador-Geral da República e por ambos os advogados aqui presentes. Repito, em nenhum momento esse Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro relator, interferiu no conteúdo ou nos termos do acordo de colaboração premiada, tendo exercido somente o que a lei garante, não ao Supremo, a todo juiz, desde o juiz de primeiro grau, passando pelos tribunais de apelação, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Vamos agora ao último item das preliminares. A nulidade ou validade do acordo de colaboração premiada realizado entre a Polícia Federal e Mauro César Barbosa Cid. As defesas de Jair Messias Bolsonaro, Walter Souza Braga Neto, alegaram a nulidade do acordo de colaboração premiada celebrado entre o colaborador, Mauro César Barbosa Cid, e a Polícia Federal. Em virtude de isso, foi reiterado da tribuna pelas sustentações orais. A ausência de voluntariedade do colaborador, a não anuência da Procuradoria-Geral da República, fundamento em possíveis inconsistências entre as diversas versões, participação de magistrado no acordo de colaboração premiada, o que configuraria a violação ao artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850. Presidente, aqui também já adianto que vou afastar essa nulidade. Eu diria que houve mais de uma vez a reiteração da voluntariedade do colaborador por diversas vezes, e a última das vezes foi na própria tribuna, onde o advogado César Roberto Bittencourt disse expressamente que o colaborador cumpriu com seu dever, cumpriu com sua missão, tinha conhecimento dos fatos por ser auxiliar do presidente da República. Mas, mais do que isso, na sua defesa técnica, o doutor César Bittencourt disse em relação à voluntariedade do colaborador, item 12 da defesa técnica. Pois então, cumpre a defesa técnica nessas questões publicamente divulgadas tecer breves considerações, especialmente quanto a uma possível coação pela Polícia Federal ou pelo eminente relator, que é sistematicamente levantada na mídia nacional. Primeiro, item 13. Primeiro, a orientação por acordo de colaboração premiada partiu de sua defesa técnica e passou por um juízo de aceitação que foi extremamente maturado com Mauro Cid e sua família. Item 14 da defesa técnica do colaborador. Segundo, quanto ao fato de Mauro Cid estar preso ao tempo da celebração do acordo, trata-se apenas uma circunstância processual de uma investigação com tamanha envergadura e que, evidentemente, ao ajustar um acordo, impunha a colocação de uma cláusula que lhe restituísse imediatamente a liberdade, assim que fossem minimamente comprovadas as informações prestadas na colaboração, como de fato foram. Continua a defesa técnica do colaborador Mauro Cid. Item 15. Terceira razão. Em nenhum momento, aqui é muito importante, depois eu voltarei a isso, em nenhum momento Mauro Cid ficou sem a presença de seus procuradores, seja junto da Polícia Federal ou mesmo nessa corte. Todos os atos de colaboração contaram desde o início com a presença e aval de seus defensores. Jamais a defesa constituída admitiria qualquer espécie de coação ou induzimento na prestação de informações por Mauro Cid. A defesa jamais admitiria ou se submeteria a qualquer ato de coação
ou na negociação do acordo que comprometesse o seu mais amplo direito de defesa. Um contraditório legalista, elementos do devido processo legal, garantido pela Carta Maior. E conclui a defesa de Mauro Cid, item 16. Feitas essas premissas, demonstrado está, exime de toda dúvida, a validade e rigidez de todos os termos do acordo de colaboração premiada firmada por Mauro Cid. Em 1º de setembro de 2023, a Polícia Federal apresentou uma proposta de acordo de colaboração premiada com Mauro César Barbosa Cid. Apresentou ele, já então representado pelos seus advogados, hoje aqui presentes, Dr. César Roberto Bittencourt, Dr. Jair Alves Pereira, doutora Vânia Barbosa Bittencourt, para fins de homologação, encaminhando cópia da investigação conduzida no âmbito do inquérito 4874. Da tribuna foi salientado que há uma nulidade porque houve a homologação do acordo sem concordância, sem ciência do Ministério Público. Esse assunto, desde 2018, na ação direta de inconstitucionalidade 5508, de relatoria do ministro Marco Aurélio, nós decidimos que o acordo pode ser formalizado mediante atuação da polícia, que pressupõe a fase de inquérito, cabendo manifestação posterior do Ministério Público, não de forma vinculativa. Ou seja, ficou decidido, eu lembro bem, o ministro Fux e a ministra Carmen também, nós discutimos isso há alguns dias no plenário, tanto o Ministério Público pode realizar o acordo de delação de colaboração premiada, quanto a polícia, mesmo sem a concordância do Ministério Público, o que não obriga o Ministério Público a utilizar-se desse meio de obtenção de prova. Nós discutimos muito a natureza jurídica da colaboração premiada. Ela não é, per si, uma prova. É um meio de obtenção de prova. Sim. Assim como a decretação de uma interceptação telefônica. É um meio de obtenção de prova. Se o Ministério Público, titular da ação penal, não quiser utilizar a colaboração premiada, ele não utiliza. Aqui nos autos ocorreu exatamente o contrário. Naquele primeiro momento, o então procurador-geral, na verdade, a então vice-procuradora-geral da época, discordou dos termos da colaboração premiada. Na sequência, em 6 de setembro, designei juiz auxiliar para realizar audiência, para verificar exatamente a regularidade, voluntariedade e legalidade da delação. Compareceu o colaborador, acompanhado sempre dos seus advogados, e no dia 9 de setembro de 2023, eu homologuei a delação, nos termos do artigo 4º, parágrafo 7º da Lei 12.850, porque estavam presentes o quê? Regularidade, legalidade, adequação dos benefícios pactuados e os resultados da colaboração. Quem pactuou? Quem realizou esse negócio jurídico personalíssimo entre Estado e investigado? Polícia Federal e colaborador. Quem estabeleceu as cláusulas? Polícia Federal e colaborador. O Poder Judiciário, por mim representado à época, em 9 de nove de 2023, analisou o que a lei determina: regularidade, legalidade, adequação dos benefícios e resultados da colaboração à previsão legal. Todos aqui se recordam, não há muito tempo, havia colaborações premiadas em que se previam penas inexistentes, pactuadas, infelizmente. Eu falo infelizmente porque o professor Paulo Gonet sabe que eu fui membro do Ministério Público por mais de 10 anos
e tenho enorme admiração pelo Ministério Público, por alguns membros do Ministério Público que inventavam determinadas sanções. Exato. Nesse acordo de colaboração premiada eram inventados benefícios. Então, o Poder Judiciário, a lei estabelece não só regularidade e legalidade, mas adequação com o que a lei prevê, o que é possível. E por que insisto nisso desde o início? Porque desde a homologação, dia 9 de setembro de 2023, até a data de hoje, o que foi pactuado entre Polícia Federal e colaborador continua exatamente idêntico. A alegação, tanto na defesa como na tribuna, é que, e chegarei lá mais adiante, de que em audiência para verificar se não havia motivos para rescisão da colaboração, porque quem tem essa função também é o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário teria participado da pactuação. Não, a pactuação é lá do dia 9, a homologação é do dia 9/9 de 2023. A pactuação é do dia 1º de setembro de 2023, continua idêntico. E quem vai analisar, uma vez, se for recebida a denúncia, a regularidade, a legalidade, a efetividade ou não, é a turma, primeira turma, sem alterar qualquer ponto pactuado. O colaborador, inicialmente, participou de 8 depoimentos, devidamente acompanhado de seus advogados regularmente constituídos. Eu cito no voto as datas dos depoimentos e os advogados que participaram, sempre acompanhados nesses primeiros 8 depoimentos, por 3 dos seus advogados, doutor César Bittencourt, doutora Vânia Bittencourt. Na verdade, nos 6 primeiros, doutor César Bittencourt, doutor Jair Alves Pereira e a doutora Vânia Bittencourt. Nos 2 seguintes, nos 2 últimos, doutor César Bittencourt e doutora Vânia Bittencourt. Jamais, seja na Polícia Federal, seja nas audiências realizadas que a lei determina pelo Poder Judiciário, ele esteve sem a presença dos seus advogados. No mínimo 2 advogados sempre, doutor César Bittencourt e doutora Vânia Bittencourt. O Moraes, ele desmonta essa questão da tese do cerceamento da defesa. Isso simplesmente não existiu, tá, gente? Isso aí é uma falácia que os advogados passaram a colocar. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.